Bora falar de futebol, bora falar de Red Bull Bragantino 3, Palmeiras 1. Afinal, Palmeiras jogou tão mal assim, Red Bull Bragantino jogou tão bem assim? Bora falar disso. Bora falar de futebol então? Olha, inscreva-se no canal, é importante, ative o sininho, deixe o seu like, evidentemente, e depois de todo o vídeo, claro, eu quero o seu comentário aqui embaixo. Concordando, discordando, elogiando, criticando, faça o que você quiser, mas é importante para o canal que você deixe um comentário legal, beleza? Bom, bora falar então desse confronto, desse Red Bull Bragantino 3, Palmeiras 1, vitória do Red Bull Bragantino, que vai galgando pontos no campeonato, vai se mantendo na parte de cima da tabela. O Palmeiras acaba saindo derrotado de Bragança Paulista. E muita gente se preocupou em olhar para o placar, mas não olhou muito para o jogo. E aí eu tenho certeza que, como eu tenho uma base seguidora muito grande de torcedores do Palmeiras, por ter sido setorista do Palmeiras por tanto tempo, e ainda trabalhar cobrindo o Palmeiras em muitas oportunidades, muita gente vai falar, o Fragoso está passando pano. Calma, segura. Na minha concepção, o Abel Ferreira, na sua entrevista coletiva, fez uma análise muito parecida com a minha, e eu vou explicar um pouco mais o porquê. Digo pelo seguinte, pela questão de criação. Ao Palmeiras faltou eficácia, faltou o Palmeiras colocar a bola na rede, porque criar, construir, o Palmeiras conseguiu. E construiu da forma que se imaginava, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, um pouco menos. No primeiro tempo, sim, construiu como se imaginava. Mas o futebol é maravilhoso também por isso, porque construir não significa vencer. Colocar a bola na rede significa vencer. Veja só, o Palmeiras tinha alas em campo e o Palmeiras tinha meias em campo. Então, para criar, para construir, o Palmeiras queria que a bola passasse tanto pelos meias quanto pelos alas. Tanto por Vitor Luiz, quanto por Marcos Rocha, os alas, quanto por Veiga e por Scarpa. Naturalmente, o Palmeiras queria que isso acontecesse. Difícil imaginar que o Abel pensava em alguma outra coisa. Talvez em uma jogada ou outra buscar a casquinha do Daverson, por exemplo. Mas isso também foi muito pouco. Não utilizou o time em função do Daverson, mas em função de todo o coletivo. E aí, veja só. O Palmeiras ele tem, de fato, uma dificuldade inicial, total falta de concentração contra o Red Bull Bragantino. E nos primeiros 10 minutos o Red Bull Bragantino se coloca no campo de ataque do Palmeiras, se impõe e consegue abrir o placar numa falha do goleiro Vinícius, que é bom goleiro sim, mas acabou falhando e aí não tem muito como pedir desculpa o goleiro Vinícius Silvestre, simplesmente abaixar a cabeça, entregou uma bola que o Arthur finalizou e nem parecia tão difícil. Nos pés do Ítalo, ele abre o placar 1-0 para o Red Bull Bragantino. Foi a primeira finalização, de fato, do Red Bull Bragantino. A jogada concluída do Red Bull Bragantino e a bola foi para dentro. Conseguiu ser eficaz. E o Palmeiras? Dali para frente, o Palmeiras passou a criar bastante, usando tanto os alas quanto os meias. Veja só. Para exemplificar, vou trazer jogadas que você certamente vai lembrar. Aos 16 minutos, o Daverson, fora da área, funcionando como o Luiz Adriano muitas vezes funcionou, ele recebe do Marcos Rocha. E aí, quando ele recebe do Marcos Rocha, veja o ala funcionando, o Marcos Rocha, ele faz o passe, o Daverson de letra solta para o Gustavo Scarpa pelo meio, como um meia que chega para finalizar, que chega para bater. O Gustavo Scarpa bate de fora e o Cleiton aparece para fazer a defesa. Na sobra, o William cruza na área, mas os atacantes não estavam lá. Nem o Daverson, nem os meias que poderiam infiltrar. O ala pela esquerda também não. O Red Bull Bragantino pega o comando da bola. Mas veja só, Marcos Rocha participando da jogada, Scarpa participando da jogada e o centroavante participando fora da área. 3 minutos depois, aos 19, uma jogada dupla dos alas. Por quê? Porque o Palmeiras constrói primeiro pela esquerda, com o Vitor Luiz cruzando e o Daverson cabeceando para defesa do Cleiton. Na sequência, a bola fica lá na direita. O Marcos Rocha faz o cruzamento para o William aparecer de cabeça. A bola vai para fora. Veja só os alas aparecendo na linha de fundo, porque, claro, quando você fala de cruzamento, ele não pode vir de qualquer lugar se você está construindo jogadas de acordo com o que você treinou. De um modo geral, é mais da linha de fundo, paralelo à grande área. Esses dois cruzamentos foram paralelos à grande área. O Palmeiras criou, o Daverson quase fez, o William cabeceou para fora. 30 minutos. Veja só, jogada com o ala, Marcos Rocha aparece de novo. O Renan faz o lançamento, a inversão. A ala serve para quê? Para abrir o campo, para ficar com as pernas ali, na linha, para abrir as linhas de marcação do adversário, deixar espaços, ou ficar com espaço se a linha do adversário ficar marcando o centro. O Renan consegue encontrar o Marcos Rocha. Ele ajeita de cabeça para quem? Para o Scarpa, para o meia, que recebe na quina da grande área, bate e a bola beija a bochecha da rede. O Cleiton se joga
para pegar, mas ele não precisa encostar, ela passa raspando. 36 minutos. Já falei de lances do Scarpa participando, meia, do ala participando, Marcos Rocha, ala Vitor Luiz participando. Aos 36 minutos tem um contra-ataque. E no contra-ataque do Palmeiras, o Scarpa trabalha com o William. Na finalização, no canto, o Cleiton agarra a bola. Veja só como o Palmeiras funcionou também com contra-ataque, com os alas, com o meio-campo. 38 minutos. Eu estou exemplificando, tá? Para que você perceba o dinamismo e o que foi proposto e o que foi colocado em prática, mas a eficácia pesou. A eficácia pesou. Nesse meio tempo, o Red Bull Bragantino não finalizou. O Red Bull Bragantino não chegou. Aos 38 minutos, o Marcos Rocha recebe novamente a bola paralela à grande área, cruza, o Daverson ajeita de cabeça para o William. Ele está no segundo pau, na verdade o Daverson está no segundo pau, porque o cruzamento vem da direita, o William está no primeiro pau e o William não alcança a bola. Faltou altura, mas a jogada saiu de novo. Aos 41 minutos para fechar os lances do Palmeiras no primeiro tempo, o Marcos Rocha trabalha com Scarpa na direita. Olha só mais uma vez essa dobradinha aparecendo. Cruzamento vem, ele solta no segundo pau, o Vitor Luiz não alcança. Esse cruzamento foi do Scarpa, faltou um pouquinho para o Vitor Luiz alcançar no segundo pau e colocar a bola na rede. Aos 45 minutos, uma falha individual, ao meu ver uma falha individual do Felipe Melo, mas também há uma falha em quem recebe o passe, porque o Red Bull Bragantino começa a jogada pela direita, faz a jogada de lateral com um passe pelo meio, a zaga do Palmeiras se adianta, o Ítalo fica, o Felipe Melo avança, mas aí no avanço do Felipe Melo o Ítalo prefere esperar, dá um drible praticamente no Felipe em termos de espaço, avança com a bola e faz o 2-0. Veja só como o Palmeiras, na sua proposta, na sua ideia de jogo, construiu, criou, usou o seu meia, usou seus alas, fez aquilo que queria, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Na minha concepção, e aí eu quero a sua também, Palmeiras fez o que queria, jogou bem no primeiro tempo, mas não colocou a bola na rede. O Red Bull Bragantino conseguiu abrir o placar, a sua imposição inicial valeu o gol, e aí a falha do Vinícius, beleza, acontece, mas isso não é problema do Bragantino. O Red Bull Bragantino foi lá e colocou a bola na rede, o Ítalo estava esperto para concluir. Depois adotou uma postura coletiva na qual sofreu. O time do Palmeiras jogou no campo de ataque, diferentemente do que aconteceu contra o América, por exemplo, quando o Palmeiras empata o jogo no primeiro tempo, mas praticamente não cria muito pouco. Agora, contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Palmeiras criou muito. O Palmeiras conseguiu fazer com que os alas participassem, os meias participassem, os atacantes participassem. Essa é a diferença de jogar bem e mesmo assim não conseguir o gol, não ser eficaz. Às vezes conseguir o gol em uma jogada, mas não jogar tão bem. O Red Bull Bragantino fez o gol ofensivamente logo no começo, se retraiu e sofreu bastante. Não teve o controle do jogo, tanto que o Cleiton aparece várias vezes para impedir os gols do Palmeiras, mas a eficácia do ataque funcionou muito bem, porque nas duas vezes que chegou, colocou a bola na rede. No segundo tempo, aí a situação muda um pouco de figura, o Breno Lopes entra no lugar do Marcos Rocha, que estava sendo muito acionado, participando demais das construções ofensivas, e aí o sistema muda, o Breno Lopes passa a ser um terceiro atacante, o Palmeiras ainda joga muitas vezes com 5 homens, porque o sistema pode mudar, mas a forma de atacar, ela continua. O Palmeiras coloca 5 homens no campo de ataque, vem com mais 2 ali centralizados, às vezes 3, com os 2 zagueiros mais atrás. Então é um Palmeiras que ataca quase que num 3-2-5 na maioria das vezes. Bom, a equipe do Red Bull Bragantino no segundo tempo começa a jogar um pouco mais. De novo, uma imposição maior no começo. E esse é um ponto que tem que ser trabalhado no Palmeiras, porque tem sido frequente um Palmeiras desatento e desconcentrado no começo das partidas. Isso aconteceu contra o Juventude, isso aconteceu contra o América, aconteceu também, na verdade contra o Corinthians não, porque abriu o placar, mas aconteceu também agora contra o Red Bull Bragantino. E no segundo tempo, o time costuma acender, mas contra o América, por exemplo, só foi acender depois dos 25 minutos do segundo tempo. Agora, contra a equipe do Red Bull Bragantino, de novo, teve um momento em que o Red Bull foi superior. E aí, nos primeiros minutos do jogo, contra-ataque, o Elinho aparece sozinho para finalizar. O Palmeiras já tinha mudado para uma linha de 4 ali atrás, acaba se desorganizando, o Elinho finaliza e o Vinícius Silvestre faz a defesa. Na sequência desse mesmo lance, tem uma falta pela esquerda, cruzamento na grande área, a bola sobra para o Fabrício Bruno, que tem tempo de virar e bater colocado. A bola passa raspando o gol do Vinícius Silvestre. Nos primeiros minutos, Palmeiras desconcentrado, não muito adaptado à ideia que apareceu em campo com o Breno Lopes no lugar do Marcos Rocha. E aí o Danilo Barbosa, aos 9 minutos, ele sai da marcação, solta a bola para o Scarpa e veja só o Palmeiras
chegando. Ele tabela com o Daverson, a gente está falando do Danilo Barbosa que apareceu tão pouco no primeiro tempo, ele aparece no segundo tempo nesse lance, em um outro, mas de novo o Scarpa aparecendo, o meia aparecendo, já que não tinha mais o Marcos Rocha por lá. E o meia aparece para receber em uma tabela com o Daverson, finalizar muito forte e o Cleiton tá lá de novo para salvar. Veja só como acontece. No escanteio, jogada seguinte, o William cruza no primeiro pau, o Renan desvia e a bola beija a bochecha da rede. Veja só, Palmeiras faz o gol aos 20 minutos. E esse gol, ele sai de novo, de uma jogada do Danilo, como eu falei, ele apareceria de novo. O Danilo pega a bola no meio, encontra o Scarpa vai para o lance e dentro desse lance ele observa que tem o passe à esquerda do Vitor Luiz. Olha só, se o Marcos Rocha não estava aparecendo mais para fazer a jogada com o Scarpa pela direita, o Vitor Luiz apareceu. Ele cruza no segundo pau para o Breno Lopes fechar e bater muito bem na bola para fazer o gol do Palmeiras. Depois, o Abel Ferreira começa a mexer no time. Começa a deixar o time muito ofensivo, tanto que ele faz as seguintes substituições. Ele coloca em campo Gabriel Menino, Wesley, Luiz Adriano e Rony. Já tinha Breno Lopes ali. E aí o Palmeiras fica basicamente com uma linha de 3, fica jogando ali com Renan, Felipe Melo e Mike atrás, o Menino e o Veiga no meio, e aí uma porrada de atacante. Veja só, Scarpa, ele aparece um pouco mais aberto pela esquerda, Luiz Adriano mais centralizado, junto do Scarpa aparece o Wesley, na direita tem o Rony e o Breno Lopes. E o Palmeiras tenta atacar, mas não consegue atacar de forma organizada e por isso não cria mais. É um Palmeiras que tem a bola, gira, mas não consegue criar, não consegue se organizar. Isso quer dizer que não foi treinada essa formação? Eu não tenho certeza, mas o que eu quero dizer é que ela não funcionou. No primeiro tempo, a formação colocada em campo funcionou. Ah, Fragoso, mas muitos dos jogadores mais importantes, que fazem maior diferença, entraram no segundo tempo. Mas entraram e não conseguiram se organizar diante de um Red Bull Bragantino que colocou um 5-4-1 na defesa e nesse 5-4-1 conseguiu se fechar, não sofreu tanto quanto no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Palmeiras muito exposto, a partir dos 25 minutos, quando essas alterações são feitas, 25, 30 minutos, o Palmeiras fica muito exposto, Red Bull Bragantino desperdiça alguns contra-ataques, o Arthur isola uma bola, também perde oportunidades na base do mano a mano com o Renan, com o Felipe Melo, e o Ítalo aos 42 minutos, aí sim, com o Palmeiras muito exposto, a zaga desgastada, uma jogada de cruzamento para o Arthur, no segundo pau, cruzamento que vem da esquerda para a direita, o tapa para dentro da área e o Ítalo coloca a bola na rede. Ainda deu tempo para o menino soltar um foguete no Cleiton e o Cleiton conseguir buscar essa bola lá no ângulo depois de um escanteio. Cleiton foi o grande nome do jogo para mim, por tudo que ele fez, tanto no primeiro tempo, impedindo que o Palmeiras diminuísse o placar naquele momento, ou até empatasse, porque o segundo gol sai aos 45, e no segundo tempo ele novamente aparece em alguns momentos. Mas é bom destacar, no primeiro tempo o Palmeiras jogou melhor do que no segundo tempo, quando o Bragantino conseguiu resistir mais ao esforço da equipe, mesmo com mais atacantes em campo que não conseguiram se organizar. Tá aí, essa análise de Red Bull Bragantino e Palmeiras. Claro que eu quero a sua opinião, quero o seu comentário aqui embaixo e quero que você se inscreva no canal, porque o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu jogar tão bem no segundo tempo, mas a eficácia foi premiada, de um time que se organizou muito bem no segundo tempo para impedir o crescimento do Palmeiras e conseguiu matar o jogo, já tendo no primeiro tempo a eficácia de marcar 2 gols em 2 ataques. Beleza? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixa aí qualquer elogio, qualquer crítica, uma ideia, uma pergunta, fica à vontade. E claro, seja membro que eu vou ficar muito contente também. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like e bora falar de futebol.